Muitos brasileiros não sabem, mas o nosso país foi estratégico para ajudar os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. A região do Nordeste, especificamente, foi o ponto escolhido pelos Estados Unidos para instalações militares que iriam ajudar os seus soldados a lutarem nos teatros de guerra no Oriente Médio e no norte da África. A cidade de Recife, por exemplo, teve uma estrutura toda montada pelos americanos, inclusive o aeroporto de hoje, né, conhecido aí aeroporto dos Guararapes. Na verdade, esse aeroporto, toda a infraestrutura foi deixada pelos americanos após a Segunda Guerra como uma forma de agradecimento. Além da cidade de Recife, que ficou conhecida por abrigar a Quarta Frota Americana, muitos soldados, marinheiros, toda aquela estrutura, né, para que a cidade tivesse o mínimo de condições para receber esse contingente de soldados. A gente vai ter, por exemplo, os soldados que ficavam feridos eram tratados em um hospital que fica aqui num bairro onde o clima é muito mais ameno, então esse lugar foi escolhido para que os soldados tivessem uma recuperação mais plena. Então toda a cidade do Recife acabou sendo afetada, principalmente o centro do Recife, mudança de costumes. Você vai ter os americanos trazendo ali aquela informalidade na forma de vestir, com as roupinhas de manga, né, as bermudas. Se a gente olhar na história, né, social aqui do Recife, os rapazes costumavam se vestir de terno, ainda que terno branco, né, chapéu panamenho, porque era uma questão de elegância da época. Mas com os americanos aqui, durante a guerra, onde tudo é um pouco mais racionado, né, você não tem tanta condição ali de vida normal, essa informalidade dos soldados americanos acabou ficando como costume aqui, né? Havia histórias também ali sobre as meninas se apaixonarem pelos soldados americanos ao invés de namorarem os conterrâneos aqui. A cidade de Parnamirim, que fica no Rio Grande do Norte, também foi muito importante como área estratégica na luta contra o nazismo, contra as forças do eixo. E aí é uma cidade também com bastante influência americana, você tem muita influência, talvez mais do que o próprio Recife. E aí a gente tem uma história tão rica, né, dessa relação Estados Unidos-Brasil. Vale lembrar que o Getúlio Vargas, até 1942, ele não se posiciona, né, ele não toma partido, nem apoiando o eixo, nem apoiando os aliados. A gente tem aí uma questão ideológica e comercial por parte do governo Vargas. Lembremos que a gente vivia uma época ali da ditadura do governo Vargas, não é? Então havia uma semelhança, um apoio meio que ideológico do governo brasileiro ao regime nazista de Adolf Hitler, ao regime nazista de Hitler. Então, além disso, havia uma relação comercial também. O Brasil tem bastante descendentes, né, de alemães, e aí a gente vai ter esse embate, essa relutância de Vargas para assumir ali o apoio. A partir de 1942 fica quase que impossível ele dizer não ao apoio aos americanos e, em consequência, aos aliados, porque o Brasil vai sofrer alguns ataques dos alemães aqui no nosso litoral, e os Estados Unidos oferecem ao Brasil, ao governo brasileiro, o apoio para a instauração de sua indústria siderúrgica. Então há uma questão estratégica aí também, e o Vargas pula para o lado dos aliados em 1942 e o Brasil entra de fato na guerra. A gente vai ter inclusive soldados, né, a Força Expedicionária Brasileira, né, a Cobra vai formar, os nossos pracinhas que foram lutar na Itália ajudando os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Depois desse período, durante a Segunda Guerra, o Recife, né, o estado de Pernambuco, vai continuar na mira aí dos Estados Unidos, já com o governo de John Kennedy. O Kennedy cria o Aliança para o Progresso, ou Alliance for Progress, que era um programa de assistência social cujo objetivo era político. A ideia era ajudar, né, criar infraestrutura, ajudar nas necessidades mais básicas as populações da América do Sul, dos países sul-americanos, para que com isso esses países pendessem, né, para o lado americano durante a disputa da Guerra Fria. A gente sabe que em 1959 Cuba realizou uma revolução ali de linha comunista, e a gente vai ver os Estados Unidos com muito receio de que o Brasil se tornasse a próxima Cuba. Então a gente vai ter uma interferência muito grande dos americanos aqui a partir do Aliança para o Progresso.
A gente vai ter uma interferência dos americanos, por exemplo, até na política local, né, no estado de Pernambuco. A gente vai ter uma influência desses americanos nas eleições locais, sempre apoiando candidatos que defendem, né, ou que defendiam ali os interesses americanos aqui no continente. E teremos uma presença ainda mais forte no apoio, né, na participação do governo americano, já não com o Kennedy, né? O Kennedy é assassinado em 1963. Você vai ter ali o Lyndon Johnson, que assume, né, após a morte de Kennedy, e a gente vai ter a participação dos Estados Unidos no golpe militar que instaura a ditadura em 1964. Então, são dois períodos históricos durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos 60 em que essas relações Brasil e Estados Unidos trazem algo muito curioso, né, que muita gente não sabe. Do ponto de vista da história local, da história regional, é uma grande lacuna, né, que a gente encontra, porque, por exemplo, eu fui à escola aqui no Recife, na cidade do Recife, onde eu moro, e eu nunca aprendi sobre essa rica história, sem falar que eu moro numa região aqui do Recife, onde coincidentemente há uma avenida chamada Avenida Edson Regis, e essa avenida era de fato a pista de pouso e decolagem dos aviões aliados. Essa avenida ela dava lá numa outra avenida famosa de Boa Viagem, Barão de Souza Leão, do bairro de Boa Viagem, aqui onde tem aquela praia famosa. E tão próximo, né? Eu estudei em uma escola muito próxima daqui também, onde a gente nunca ouviu falar sobre isso. Quer dizer, isso não é ensinado nas escolas. Se a gente for ao bairro de Boa Viagem, você tem muita influência dos americanos aqui, porque nos anos 60 a comunidade americana, dos funcionários americanos, do consulado americano, o pessoal que veio trabalhar com a Aliança para o Progresso, com os Corpos da Paz, que foi uma outra organização também que teve bastante influência aqui na época. Então veio muita gente para cá, muitos acadêmicos, muitos estudiosos, muitos jornalistas, para trabalhar, né, para entender o Nordeste brasileiro nesse período bastante conturbado. Então havia uma presença muito forte dos Estados Unidos, pelo menos 3 mil americanos viviam aqui, então eles fundaram a escola americana para os filhos estudarem. Há uma influência muito forte até hoje. Então a gente tem bastante informação, né, fontes, digamos assim, dessa história, mas que infelizmente é pouco conhecida não apenas pelos próprios pernambucanos, né, os nordestinos de maneira geral, mas pelo brasileiro. Então, muita gente não sabe o quanto o Nordeste foi importante para a vitória dos aliados. Você tem papéis, né, arquivos do governo americano que mostram, né, fotos aqui da região, fotos de satélite, o que eles chamam de Ibura Field, né, o campo do Ibura, o próprio aeroporto, né, que foi deixado para a gente, toda a infraestrutura como forma de agradecimento. Então eu queria trazer esse ponto, né, pouco conhecido da história do Brasil e dos Estados Unidos, para a gente refletir um pouquinho, para quem tem interesse em se aprofundar mais, procurar se informar aí. Um período riquíssimo, né, os anos 60 e a Segunda Guerra Mundial. O Nordeste foi realmente muito importante para a vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, uma história pouco conhecida dos brasileiros.